Então, meus irmãos, vamos falar então sobre o sacerdócio e numa outra perspectiva do que é o sacerdócio, ou seja, este fundamento tão importante do batismo, este munus, que é o munus sacerdotal, que é comum a todos os batizados que creem no nome de Jesus Cristo, que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós vamos hoje ver noutra perspectiva, que é o sacerdote enquanto coração misericordioso. E nisto gostava de começar com a carta aos Hebreus, em que diz assim: nós temos um sumo sacerdote que nos convém, capaz de se compadecer de nós, porque nos conhece. Este sumo sacerdote, é este sacerdócio, que é o sacerdócio que todos os batizados receberam. Nós todos recebemos o sacerdócio de interceder e de ter corações misericordiosos. Intercessão, misericórdia, louvor e glorificar. Tudo isto junto é o que nós chamamos de adoração. Não pode haver uma adoração que não tenha misericórdia, da mesma forma que não pode haver uma adoração que só tenha misericórdia, mas não tenha louvor, da mesma forma e assim sucessivamente. Não se pode ficar manco nisto do que é o sacerdócio. E eu quero hoje salientar-vos convosco, já salientámos outros aspectos, hoje gostava de ver convosco, neste caminho que nós estamos a fazer da descoberta, da percepção daquilo que é o batismo e o que isto implica para a nossa vida. Já vimos os profetas, o que é que era o profetismo, agora estamos a ver o que é o sacerdócio. Então eu gostava, pegando nesta leitura, de ler-vos uma outra leitura. Conhecem o Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas tem algumas particularidades. De modo particular, a misericórdia. É chamado o Evangelho da Misericórdia. É no Evangelho de São Lucas que é o único Evangelho onde nós temos e vamos encontrar as parábolas da misericórdia. Lembram-se? A ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos. Porque na realidade não era um, eram dois filhos perdidos. Não era um filho mau, eram dois filhos perdidos. Pelo mesmo motivo, pelas coisas do Pai. Mas não é sobre isso que vamos falarmos. Logo a seguir, coloca-nos Lucas uma parábola. E sobre esta parábola eu gostava que a escutassem livres de qualquer complexo ideológico. Daqueles complexos ideológicos que mesmo na religião nós temos. Livres. Escutassem a palavra e que pedissem ao Senhor vos ajudasse a receber esta palavra com um coração humilde. Então, do Evangelho de São Lucas, do capítulo 16, do versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à porta, coberto de úlceras, à sua porta. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu. Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado.
na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois eu estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens durante a tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele se encontra aqui em consolo e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quisessem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessar de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles o seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e têm os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém de entre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É sobre esta passagem que vamos, num caminho, fazer entrar nas entranhas do coração sacerdotal que é de Cristo, que é o coração sacerdotal que Ele deu a todos os batizados que vivem no seu corpo, que são parte do seu corpo. Todos os membros num corpo, todos os membros de um corpo têm apenas um coração. Nós temos 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, um coração. E nós podemos viver sem os 10 dedos dos pés e os 10 dedos das mãos, mas não podemos viver sem o coração. O que sustenta o batismo é o coração sacerdotal de Cristo, que é o nosso, de todos os batizados, de todos. Perguntar-me a alguns: mas não é do padre, do senhor padre, do senhor bispo, do senhor papa, do senhor vigário, do senhor monsenhor e aquelas reverendíssimas todas? Esses exercem um ministério sacerdotal, mas todos somos povo sacerdotal, todos. São aqueles que Deus levanta para servir todos os sacerdotes. Mas nós, enquanto todos os sacerdotes, servimos toda a humanidade. Não nos fechamos em nós mesmos, como fizeram o povo de Deus, tendo uma tribo levítica. Deviam ter sido para toda a humanidade Levítico, a tribo levítica da humanidade, e fecharam-se em si mesmo. Tantas vezes a Igreja caminha para o mesmo isolamento.
fechando-se em si mesmo, numas muralhas dos dogmas e do moralismo, de tal ponto que nem sai ninguém, nem entra ninguém. Morremos fechados em nós mesmos. E vem o sacerdote, o único sacerdote. Todos na igreja somos sacerdotes em Cristo. Não há 10.000 sacerdotes na igreja, há um sacerdote, sumo sacerdote. Todos somos nele. Nós exercemos todos sacerdócio de Cristo. Então somos sacerdotes segundo Cristo. Não segundo Fábio, não segundo Jacinta, não segundo Manel, não segundo António, não segundo Nuno, não segundo Joaquim. Não. Somos sacerdotes segundo Cristo. Então é preciso ir para descobrir que coração é este que nos é dado em germe no batismo, que deve ser desenvolvido, deve crescer em quê? Estatura, sabedoria e graça. Deve ser desenvolvido, deve-se passar de um coração de um corpo pequenino para um coração de um corpo grande. E como é que fazemos? Temos esforço? Não. Crescemos, alimentamos, tomamos consciência, cuidamos, e quando damos conta temos o coração de Cristo. Mais, vivemos pelo coração de Cristo. Mais, toda a misericórdia que houver em nós, bem poderemos dizer que não é nossa, é dele. Por isso não há nada bom do qual nos possamos gloriar. Tudo o que qualquer homem nesta terra, seja quem for, dentro ou fora da igreja, se glorificar, é vã glória, vaidade das vaidades, diz Coelete. Por falarmos em Coelete, os livros da sabedoria do povo de Deus são 4. Nós consideramos 4: Provérbios, Eclesiastes, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. Mas são 4 tipos de sabedoria. E eu vou-vos falar deste sacerdócio. Eu preciso de falar de um dos livros que nos remete para o coração sacerdotal, amantíssimo de Cristo. E foi este é o drama que nós estamos a viver. Este é o drama, nós estamos a tornar técnicos da caridade. Técnicos. Nada pior é do que ser técnico da caridade. Nada pior é do que ser técnico da fé. Os aristocratas da fé, que ensinam a fé de cátedras sentadas, que isto nada tem que ver com Cristo. É uma perversão do próprio Evangelho. É uma perversão da doutrina cristã. E fazemos isto. Por isso, às vezes, temos pastores a falar para o povo que há uma separação tão grande que dá a sensação que é intransponível, da mesma forma que era intransponível o abismo que havia entre Abraão e Lázaro e o rico Epulão, assim é chamado, o rico Epulão, porque o rico não tem nome. Não tem nome. Este rico não tem nome, mas o pobre tem nome. Mas o rico não tem nome. Os pobres têm nome. E todos os pobres se chamam Lázaro. Todos os pobres são Lázaros. O nosso Lázaro é Cristo. E nós somos os Lázaros da humanidade. Nós somos os pobres da humanidade. Um discípulo de Freud, um dia, descreve
algo que gostei imenso de ler, que era o seguinte: que ele de facto achava interessantíssimo e achava impressionante a caridade dos cristãos. Porque ele dizia que eles veem toda a gente, eles veem Cristo. Qualquer um que eles dêem um copo com água, eles estão a dá-lo dizendo, creem que estão a dar a Cristo. E isto é belo, isto é grande, não é filantropia, isto é muito grande. Mas ele ficou chocado com uma coisa: que eles não eram capazes de ver neles mesmos, na sua pobreza, Cristo. E este é o grande problema de quem quer ter um coração sacerdotal como o coração de Cristo. É não nos reconhecermos na nossa miséria o Cristo pobre. E quando se está a dizer miséria, estou a dizer inclusive nos nossos pecados. Inclusive nos nossos pecados. Chegamos ao absurdo. Nós chegamos ao absurdo de pedir ao povo santo de Deus que se aproxime de Cristo, mas primeiro que se converta e depois venha convertido. Perguntamos-nos: para que serve então Cristo? Se eu já fiz tudo fora de Cristo. O disparate é tão grande que, em comparação, é imparável. Seria como, eu vou dizer que houve um homem que estava muito doente e queria ir ao médico, porque estava doente, mas não queria ir ao médico doente. Então procurou medicina fora do médico, foi à farmácia, comprou o que tinha a comprar e só depois de estar bem foi ao médico, dizendo que teve uma dor. Parece-vos normal isto? Tão disparate. É exatamente o disparate que nós estamos a fazer. Dizer: venham a Cristo quando não tiverem pecados. O disparate é este: que as prostitutas venham a Cristo quando deixarem de ser prostitutas. O disparate é este: a mulher que faz o aborto, que venha a Cristo quando um dia quando já não tiver feito nenhum aborto. Ela não vem a Cristo com o aborto na mão, ela vem a Cristo a fazer. Isto é um disparate, isto é um absurdo, tão absurdo. Afinal, quem precisa do médico? O doente ou o são? Que Cristo disse aos fariseus: porque tendes esses sentimentos no vosso coração. Quem é que precisa de médico? Quem está doente? Ou quem está são? Puxa, o doente. Eu vim para os doentes. Isto é o coração cheio de misericórdia de Cristo. Nestes livros de sabedoria, há um dos livros, eu vou fazer-vos pela ordem dos livros, conforme eles aqui estão. O primeiro livro é o livro dos Provérbios. Isto só para vocês perceberem ao nível de sabedoria que é preciso chegarmos para percebermos a palavra que acabámos de ler. O livro dos Provérbios diz assim, vou-vos dar um exemplo: quem planta arroz, colhe. Certo? Há dúvida? Não. Isto é uma sabedoria popular. E este é o nível básico da sabedoria. Está lá. O livro dos Provérbios leva-nos a este tipo de sabedoria. Está lá. Depois temos outra sabedoria, que é a sabedoria do livro de Eclesiastes, que diz que quem planta arroz, não pode colher feijões. Vai sempre colher arroz. Já faz uma reflexão maior. Já é uma coisa mais nutrida. Mas depois temos Jó, que aparece aqui entre estes, que também faz parte do ciclo sapiencial, que eu não falei nele, que nos diz assim: às vezes nós plantamos arroz e não colhemos nada. Mas a seguir, teu livro de Coelete.
que é o grande livro da sabedoria, e diz-nos assim: olha, quem planta arroz é certo que, se plantar muito arroz, vai colher tudo aquilo que Deus lhe der. Esta é a grande sabedoria. Quem plantar arroz vai colher tudo aquilo que Deus lhe der. E tudo aquilo que Deus lhe der é tudo aquilo que ele precisar. Mas depois temos outro livro que fala-nos da sabedoria. Cântico dos Cânticos. Um rabino diz assim, eu não sei dizer o nome dele em hebraico, para não dizer nenhuma gafe, não vou dizer o nome. Diz assim, que o homem não é digno do dia que Deus nos deu o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos é a beleza da sabedoria em todo o seu fulgor. O Cântico dos Cânticos é uma reflexão da beleza da sabedoria que é: a sabedoria não se entende, a sabedoria conhece-se. Da mesma forma que os esposos se conhecem um ao outro. Como é que eles se conhecem um ao outro? Na alcofa, na intimidade, na entrega. Conheceu. Como diz Maria ao anjo, eu não conheço homem. Como diz o texto sagrado de Gênesis, Eva conheceu o seu marido e gerou, filho, o conhecimento da intimidade. Por isso a sabedoria do Cântico dos Cânticos é uma sabedoria que nos leva assim ao conhecimento de ser íntimo. E é preciso pegarmos nisto para entendermos onde está o coração sacerdotal de Jesus nesta parábola que eu acabei de vos ler. Então eu gostava de cantar um cântico do Cântico dos Cânticos para ajudar à reflexão. O cântico foi composto, é do livro do Cântico dos Cânticos, é o capítulo 5, e foi composto por um santo homem de Deus, Kiko Arguello, que ainda é vivo, espanhol, iniciador do caminho neocatecumenal e que musicou com uma beleza impressionante, ímpar. O cântico chama-se Quando Dormia. A voz do meu amado ouvi, abre a minha mão, abre a pomba, que a minha cabeça está coberta no orvalho e os meus cabelos do relento da noite. Meteu a mão pelo buraco da porta e toda inteira estremeci. Levantei-me correndo e as minhas mãos destilaram mirra fluida aos meus dedos pela aldraba da porta. Oh
à nossa porta é Cristo. É Cristo o sacerdote que está à nossa porta. Cristo é o pobre, é aquele que está à porta. Cristo é aquele que, na mais profunda realidade, mendiga. O sacerdote é aquele que mendiga as migalhas, é aquele que mendiga as migalhas do povo para o levar a Deus. O sacerdote é aquele que expõe, é aquele que toma a dor, o sofrimento daquele rico que no mais íntimo do seu ser era muito mais sagrado do que Lázaro. O sacerdote, com o coração cheio de misericórdia, é aquele que sobe ao alto da cruz e grita ao género humano, como nos impela a nós a gritar: dá-me de beber. Se não for este o ímpeto que leva um homem ou uma mulher a sair de sua casa, de sua pátria, a fazer uma missão, com esta frase nos lábios: dá-me de beber, dá-me de beber. Chegar a tudo e a todos, sempre pedindo: dá-me de beber. Não vasos com água, mas dá-me de beber os teus pecados. E oferecer inteiramente, com toda a Igreja, numa oração constante, numa oferta de libação, como Paulo escreve a Timóteo, oferecer o seu corpo, oferecer toda a sua forma de pensar, o seu tempo, com aquilo que lhe derem de beber. Que vamos encontrar? Quem encontrará? Quem encontrou o sacerdote? Encontrou uma mulher à beira do poço, que tinha ela para lhe dar de beber 6 maridos que não eram dela, um cântaro rachado, a vergonha gritante, a calúnia que a desfigurava. Que encontrou o sacerdote? Que encontrou este sacerdote? Leprosos. Leprosos que lhe pediam: se quiseres, tu tens poder para curar. Quantos leprosos hoje, estes Cristos que caminham por aqui nesta terra, vão encontrar? Quantos sacerdotes, quantos leprosos vamos encontrar? Os leprosos do desemprego, os leprosos refugiados, os leprosos estigmatizados por tantos motivos, pelo motivo da cor da pele, pelo motivo da raça, pelo motivo da religião. Quantos vamos encontrar? Isto é conversa filantrópica, não é não? Porque encontrou este sacerdote um homem estropiado à beira do caminho, pobre, sem nada, deixado como um nado morto. Que faz este sacerdote? Não os outros, os oficiais, não os ministeriais. Que fez esse sacerdote? Despiu a montada, tirou o vinho, tirou o azeite, colocou na montada, leva-o para a hospedaria, paga 2 moedas e ainda diz: gasta tudo o que for preciso e eu te pagarei. Que coração cheio de misericórdia! Que é o único coração que pode dizer a uma mulher cheia de maridos: dá-me de beber. Que coração tão misericordioso é o meu sacerdote,
que é o único que diante dos pecados pode dizer: ego te absolvo, eu te absolvo. Diremos: isso é o sacramento da confissão. Quantas vezes tu e eu somos chamados a absolver pecados? O pecado de uma mulher contra o marido, que se reconciliam. Que é isto senão uma absolvição? O pecado de uma mãe contra um filho. Que é isto senão uma absolvição? Eu te absolvo. E te absolver é não reter nada. Não reter nada em cobrança. É absolver. É deste sacerdote. Que até os cães, diz-nos o texto, lhe vinham lamber as feridas. Que bela expressão vamos depois encontrar a cadela cananeia, que cheia de fé, se chega a Cristo, pois é assim. Mas até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Assim virão a nós, assim nós iremos a Ele, assim nós vamos uns aos outros. Como cantávamos no início destas laudes, não considerando-nos superiores, mas considerando o outro sempre superior a nós. Isto é um coração misericordioso. Ele é tão misericordioso, o coração do sacerdote é tão venerável, tão misericordioso, está tão exposto ao seu inimigo, de tal ponto que qualquer lança pode fazer jorrar dele não fel, não vinagre, mas sangue e água. Este sacerdócio é o sacerdócio que nos é pedido a nós, que nos infernos que a humanidade vive nesta terra, uma vez nós libertos por Cristo, todos os batizados tenham a misericórdia, a graça de poder molhar a ponta do dedo no oceano da palavra e refrescar vidas sem cor, vidas cujo relógio parou, vidas sem sentido, que só podem ser acertadas diante da água fresca da palavra. Porque esta humanidade que geme, que sofre, é uma humanidade que está lá fora e que nos diz hoje a nós: o fosso é tão grande, com tantos pecados que eu tenho, como uma vez ouvi um padre numa confissão, que no final da confissão questionava assim: e tu crês que o Senhor te ama com todos estes pecados que acabaste de me contar? Ao que prontamente lhe respondi: se não fossem estes pecados, Ele não me amaria. Esta é a condição, esta é a consciência, que é na nossa fraqueza, é na nossa debilidade que Cristo se vai manifestar. É quando nós fizermos tudo para dar nada, e quando nós nada fizermos, colhermos tudo. É quando os livros todos sapienciais parecerem-nos um absurdo, porque encontramos a sede de toda a sabedoria, que é Cristo, às portas da nossa casa. E termino dizendo-vos, na beleza deste cântico, como o sacerdote vai tentar sempre procurar o amado, aquela que ama todas as almas, todas as vidas. Onde se põe as aldrabas das portas? Onde se põe a apanhar com o rocio da noite? Onde se põe na geada? Onde se põe a caminho?
insistamos, a propósito e a despropósito, insistamos sempre a levar esta palavra a quem não conhece a Cristo, porque é aqui, é nisto que o nosso batismo tem sentido. Levar a Cristo aos dessedentados, levar a Cristo aos excluídos, levar a Cristo àqueles para quem Cristo está tão longe que é impossível sequer chegarmos a Ele. Tínhamos atenção antes de ver se esses não vivem ao nosso lado. E corramos se não encontrarmos. Corramos a gritar às filhas de Jerusalém: se encontrastes o meu amado, diz-lhe que morro de amor. Que este seja o desejo profundo de um coração sacerdotal: morrer de amor pelo amado. Porque é a única tarefa que nos é pedido, dizia Paulo na sua oração, que conheçam o mistério do amor, a largura, a altura, a profundidade, que conheçam. E é neste conhecer do Cântico dos Cânticos. Conhecer de tal ponto que possamos gritar como uma esposa, como esta mulher, como esta alma: se te encontrasse na porta, se eu te encontrasse na porta, beijava-te na boca, se eu te encontrasse na porta. Que possamos nós, numa intimidade tão grande com o Cristo, beijá-lo na sua palavra, beijá-lo naquele que tem fome, naquele que tem sede, naquele que está nu, naquele que está preso, naquele que está doente, porque esses são os benditos do Pai.